Em 1974, na Romênia, escavadores encontraram um cofre lacrado enterrado sob as ruínas de uma igreja medieval. Dentro, um livro coberto de runas. Naquela noite, 3 dos homens sonharam com olhos brilhando sob a terra e cavaram com as próprias mãos até sangrar. Um morreu de infecção, outro se matou, o terceiro nunca mais falou. Reportagens abafadas, ocultadas, como se o mundo conspirasse para esconder a verdade. Mas o Necronomicon sobreviveu ao tempo, e onde há sombras, ele renasce. Eles dizem que há livros que não deveriam ser lidos. Mas e se um deles não devesse sequer existir? O Necronomicon. Esse nome não soa apenas como um título. Ele pesa. Ele vibra na boca de quem o pronuncia. Carrega o gosto de poeira antiga e sangue seco. É como um sussurro vindo de trás da parede da realidade. Escrito, ou talvez conjurado, por Abdul al-Hazred. Um homem que deixou de ser homem no momento em que ousou escutar o que mora no silêncio. Dizem que ele atravessou desertos aonde ninguém volta. Que bebeu da loucura como se fosse água. Que viu os deuses antigos de olhos vazios e bocas cheias de dentes. E sorriu. Foi nesse lugar, entre o tempo e o esquecimento, que nasceu o Necronomicon, o livro dos mortos, ou como alguns chamam em tom mais sombrio, o livro que chora. Não há capa igual, feita de pele, mas não humana. E mesmo que fosse, você conseguiria distinguir. Rostos tortos emergem do couro como se gritassem eternamente. Olhos fechados com força, bocas esticadas em agonia. E há quem diga que, se você colocar o ouvido próximo, pode ouvir as vozes ainda gritando por libertação. As páginas. As páginas. Frágeis, amareladas, mas vivas. Com símbolos que se movem quando ninguém está olhando. Com frases que se escrevem sozinhas. Às vezes no idioma de quem lê. Às vezes em línguas que não pertencem a este mundo. Não é um livro comum. É um artefato. Uma anomalia. Uma ferida aberta no tecido da existência. Relatos existem. Muitos. Mas são sempre sufocados por descrença, medo ou conveniência. Em 1927, o bibliotecário-chefe da Universidade Miskatonic desapareceu. Ele havia sido visto pela última vez com o Necronomicon em mãos. Na sala onde ele foi visto, apenas silêncio. E marcas no chão. Arranhões nas paredes. Como se algo tivesse sido arrastado para outra dimensão. Na cultura popular, ele foi camuflado como entretenimento. Como se fosse possível conter o horror entre páginas de quadrinhos ou telas de cinema. Na saga Evil Dead, ele aparece em sua forma mais grotesca, carnal, cruel, sanguinário. Um livro que não apenas guarda o mal, ele é o mal. Abri-lo significa liberar entidades que desejam apenas destruir. Na série Supernatural, o Necronomicon ressurge como um grimório proibido, repleto de encantamentos que desafiam a morte e as leis naturais. Em Lovecraft Country, sua sombra é sentida, mesmo que o nome não seja dito. Mas não se engane. Essas obras não são meras criações artísticas. São tentativas desesperadas de processar o impossível. Há livros inspirados no Necronomicon, alguns vendidos livremente em livrarias especializadas. É que o verdadeiro Necronomicon nunca é reproduzido por completo. Ele se revela a quem escolhe, no momento certo, e cobra um preço. Lovecraft dizia que o livro era apenas uma invenção, mas em cartas escritas pouco antes de sua morte, seu tom muda. Ele fala de sonhos recorrentes, de uma voz que o chamava por um nome que não era o dele, de uma presença que sorria de dentro das paredes. Alguns acreditam que Lovecraft não criou o Necronomicon. Ele apenas o traduziu. Foi um canal, uma ponte entre este mundo e algo muito, muito mais antigo. Porque o Necronomicon não precisa de leitores. Ele precisa de servos, precisa de olhos que enxerguem além do véu, precisa de vozes que o leiam em voz alta e o tragam novamente à superfície. E quando isso acontecer,
Quando o nome de Cthulhu for pronunciado na língua original dos antigos, quando os portões forem abertos e o céu mudar de cor, você se lembrará deste momento. Os deuses antigos, além do Necronomicon, antes da primeira palavra, antes da primeira estrela, eles já estavam lá, dormindo, esperando, observando através das rachaduras do tempo. Os deuses antigos, entidades tão vastas que a mente humana quebra só de tentar compreendê-los. Não são anjos, não são demônios, são o que existia antes da criação. E o Necronomicon é o mapa que os aponta, o grito escrito que ecoa na direção deles. Um livro que não revela verdades, ele revela horrores. Entre as páginas, sussurradas como maldições, estão os nomes. Nyarlathotep, o caos rastejante, que caminha entre nós com 1000 formas e uma só intenção: semear a loucura. Ele não observa de longe. Ele está aqui, vestido de homem, de sonho, de presságio. Shub-Niggurath, a cabra negra dos bosques com 1000 filhotes. Fértil, pútrida, geradora de monstros. O solo apodrece onde seu nome é entoado, e suas crias rastejam nas sombras de florestas que nunca são vistas 2 vezes da mesma forma. E a ele, o que reina no fundo do oceano adormecido, Cthulhu, aquele cujo nome não pode ser pronunciado sem estremecer a alma. Corpo de polvo, asas de dragão, olhos que sangram o infinito. Cthulhu dorme, mas seus sonhos nos alcançam. E o Necronomicon é o travesseiro onde ele sonha com o fim do mundo. Os que o cultuam não usam túnicas comuns. Usam pele marcada, carregam símbolos nos ossos, repetem palavras que só fazem sentido quando se está à beira da insanidade. São os cultos dos antigos, grupos espalhados por todo o planeta, disfarçados de sociedades secretas, ordens esquecidas, igrejas que ninguém questiona. Eles se encontram à meia-noite, em cavernas úmidas, em ruínas soterradas, em cidades que não constam em mapas. Mas por que o Necronomicon nos conta tudo isso? Por que permitir que saibamos da existência desses seres? Porque saber não é poder, saber é punição. É o início da corrupção da alma. E agora você já ouviu demais, já viu o suficiente. Talvez enquanto você dorme esta noite, um deles sussurre seu nome. E quando você acordar, o mundo não parecerá mais o mesmo, porque ele não será. E entenderá que o terror nunca foi ficção, apenas premonição. Bem, eu vou ficando por aqui. Você já tinha ouvido falar no Necronomicon? Quer saber mais sobre o Livro dos Mortos? Qual assunto relacionado ao sobrenatural você quer ver no canal? Deixe sua opinião nos comentários. Quero aproveitar e pedir para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.